Trilhem Podcast, uma iniciativa da Asco Agrim e da Rádio Fronteira. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Trilhem, uma iniciativa do Sistema Fronteira de Comunicação por intermédio de suas emissoras de rádio e plataformas digitais e Associação Comercial Empresarial, Asco Agrim. A nossa convidada de hoje, como todos podem perceber, observar na imagem, é uma pessoa muito carismática, querida, conhecida. Eu falo da empresária senhora Iris Maria Valiati. Ela que tem toda uma vida de serviços prestados na nossa Trifronteira, juntamente com sua família, e vamos conhecer um pouco mais da sua trajetória. A família Valiati, da dona Iris, que chegou aqui em nossa Tríplice Fronteira no ano de 1957. Lá se vão 67 anos. E quando aqui chegaram, se envolveram na atividade do ramo madeireiro, com uma serraria, e logo em seguida passaram para o ramo supermercadista. Trilhem Podcast. Vocês abraçaram o ramo supermercadista e ficaram. Aí, de uma imposição que houve por parte da família, passou a ser uma paixão em estar nessa atividade. Tanto é que se estendeu para filhos e netos que hoje permanecem. A gente foi, daí a gente teve os filhos, né, os 3 filhos, daí eles foram estudar, se formaram, né? Daí vieram ajudar, né, que ajudaram, que estão até hoje, né, ajudando, trabalhando, né, que minha mana, a Joselissa, né, estudou, daí ela voltou, ficou trabalhando assim de professora, mas pro interior, essas coisas, e o Joselito começou com uma obra de construção, né, de engenharia, fez engenharia, trabalhou anos, né, depois meu marido ficou doente, né? Daí ele disse que assumiu o mercado. E como assumiu, de fato, né? Tá até hoje, tá lutando. E a tia Jo, daí ela sempre sonhava com uma escola de criança. Ela falava pro pai dela, né? Que ela sonhava. E a gente foi, devagarzinho foi, né? Lutando até que a gente conseguiu. Começamos pequeno, né? Foi como ela queria, né? O que ela sonhava, né? E daí a terceira, ela se formou e ficou na capital mesmo. Daí ela fez engenharia, né, arquitetura, e ficou trabalhando lá, tá até hoje lá. Certo, são 3 filhos, um filho homem, que é o Joselito, e 2 filhas mulheres, e que também exercem outras atividades, além de estarem ligados ao grupo econômico, que tem como ponto forte o supermercado, mas também hoje tem produção de gado, de ovinos e um abatedor. Os 2 filhos do Joselito, um assumiu o frigorífico, né? E o outro assumiu na outra parte da fazenda, que a gente tem o confinamento de gado, essas coisas, né? Ele assumiu lá, negócio, e planta, né? Colhe, planta, tem, né? Planta bastante, né? Quando chega a safra do produto do soja, do arroz, né? Do milho, ele planta e, né? Tem as duas terras, né? 2 fazendas que ele planta e colhe, daí eles quase sozinhos se viram. Correto, hoje se transformou num complexo econômico tocado pela família. E há um bom entendimento, um bom relacionamento. Tem, graças a Deus. Eu sempre digo pro Joselito que ele deve dar graças a Deus os filhos que ele tem, porque que guris que trabalham e, né, certos, honestos, né? Eles se gostam, se amam os 2, né? Eu acho interessante disso, porque eu nunca vi 2 irmãos assim se aceitar, se dar, nunca vi eles trocar uma palavra. É bonito, realmente. É um belo exemplo. A senhora tem quantos netos e netas, dona Iris? Tenho 8 netos, 2 netas e 5 homens. A mais velha é juíza, né? A segunda, ela é fisioterapeuta, daí vem os 2 do Joselito, né? Daí tem os outros que estão estudando ainda, que vão ser formados. Um da filha de Curitiba já é formado. Ele trabalha numa empresa, só que agora não me lembro que empresa que é. E daí tem mais 2 que vão se formar ainda. Correto. Daí tem o 4 bisneto. O 4 vai nascer agora no fim do mês, começo de julho, o 4 bisneto. O homem também, 4 homens. Só veio homem quase naquela casa. Muitos homens na família. O amor, você pode dizer que é igual para todos? Filhos, netos, bisnetos? Ou na medida em que as crianças vão nascendo, você tem
carinho, um amor talvez um pouco mais dedicado para esses recém-nascidos, dona Iris? Não, para mim não tem, eu amo eles, é que a minha vida é essas crianças. Eu tenho paixão pelos meus netos, não vejo a hora que nasce o outro, sabe? Estou assim, ansiosa. E tenho um amor especial para todos eles. Eu fiz a pergunta porque eu percebi que a senhora se emociona um pouco, até porque se costuma dizer, dona Iris, que uma avó é uma mãe com açúcar. Então a gente vê na senhora uma mãe muito doce, muito açucarada. E uma bisavó, então. E agora vem um quarto neto, não sei se até posso falar isso. Essa semana eu aprontei todas as roupinhas dele, lavei todas as roupinhas, tudo lavadinha, pronto para ele nascer. Que bonito. É o quarto neto, as quartas vezes eu que fiz isso. Eu amo fazer isso. Pode e deve falar isso, dona Iris, porque são exemplos que nos arrastam, né? As palavras comovem, os exemplos arrastam, a gente sempre usa essa máxima aqui e temos que passar adiante para outras pessoas. E o programa, o podcast em Trilhem, da Rádio Fronteira, das nossas plataformas digitais e da Asco Agrim, tem esse objetivo de tocar para frente os bons exemplos. Claro que nessa caminhada nós temos erros e acertos, nós temos dificuldades, facilidades, mas que as pessoas têm que tomar conhecimento porque a vida é assim, ela é feita de momentos. Nossa, mas eu quando chega, assim, durante o dia que chegam os bisnetos, coisas, para mim não tem coisa melhor, me parte o coração, eu tenho que abraçar e beijar, e chego a chorar quando eles vêm pro lado da gente. Isso é um amor, né? Verdadeiro. Eu amo muito essas crianças, é a minha vida. Trilhem Podcast. Dona Iris, nós estamos numa localização geográfica um tanto atípica de outras cidades. Nós estamos numa região de fronteira, divisa seca, e quem vive aqui ou passa a conviver aqui tem que se adaptar a uma série de circunstâncias, e uma delas é a variação cambial, que muitas vezes favorece o argentino comprar no Brasil e outras vezes o brasileiro comprar na Argentina. Mas existe uma integração que vem de muito tempo, existe o pequeno comércio e que move atividades como a sua, do supermercado. Como é que é conviver com essa incerteza do câmbio, ora favorecendo um lado, ora um outro? Vocês adotaram um sistema para enfrentar essas mudanças ou ela segue um fluxo, um curso natural? A gente, para enfrentar, para programar, a gente não sabe porque já não pode ser bem certo isso, porque a gente tem que ver pelo câmbio do dia, a gente tem que lutar e fazer pelo câmbio do dia, né, que tem do dia, né? A gente não pode assim programar um negócio. A gente pode programar assim, que a gente quer vender, né, certas coisas, mas a gente tem que ir mais atrás do câmbio do dia, né? Que nesses dias estava 50, de repente foi a 42, hoje está 44, né? Então a gente tem que se adaptar com essas mudanças, né? Não é assim tão fácil, mas a gente aqui na fronteira, eu desde 72 que ficou só nossa, né? Que o meu marido assumiu, que a gente se separou. Mas a gente enfrentou muita coisa, viu? Muita queda, sabe? Isso foi em 2001, 2011, que o peso estava 300, de repente amanheceu em 75. Nós, aquela vez lá, perdemos muito dinheiro, nós quase falimos aquela vez. Ficou um outro mercado na Argentina, a gente vendia muito a prazo, mas eram pessoas assim certas, a gente não podia como dizer, né? E apesar que até hoje eles devem, né? Porque eles não conseguiram pagar mais, porque, por exemplo, eles gastavam 1.000 pesos, era R$300, daí era no câmbio ficou 75, daí eles não tiveram mais condições de pagar. Além que muitos desses hoje são clientes nossos ainda. Então houve uma espécie de perdão para os devedores. Tanto é que a senhora acaba de dizer que se uma dessas pessoas, esses clientes, ficou devendo no passado, não por culpa dele, mas pelas condições econômicas da época, hoje, ao retornar para o supermercado, ele pode fazer as suas compras normalmente. É uma espécie de perdão tácito, silencioso, da dívida antiga. Isso, e agora essa vez também foi um pouco difícil, né? Agora, uns anos atrás, né? Tu vê, estava bem, de repente trocou, né? Daí todo mundo ia para a Argentina, né? Para nós sofremos bastante com o mercado lá, sabe? Porque as nossas despesas são bastante, tem funcionário, né? Entre mercado e frigorífico e a fazenda dá quase 100 pessoas. Não era fácil, né? Nós estávamos
sofrendo bastante nesses dias atrás também, né? Com essa, todo mundo vê gente de fora, como é que era o gasto, né? Eles gastavam, eles quase não tinham limite. E de repente, de uma hora para outra, se mudou, né? Certo, nós estamos em meados de 2024, final de maio, começo de junho. E esse, felizmente, é um momento bom agora para o brasileiro vender para o argentino. Graças a Deus que a gente mudou bastante, né? Tá bom o movimento agora. Perfeitamente. A gente conseguiu recuperar um pouco dessa crise, desse perdido que estava, né, meio apertado, né? São os altos e baixos da economia. Mas, por exemplo, agora seria a terceira vez já que a gente enfrentou essa queda, levantar, né? Desses anos seria a terceira vez já. Trilhem Podcast. Dona Iris, além dessa variação cambial em nossa fronteira, ora favorecendo um país, ora o outro, Brasil, Argentina, Argentina, Brasil, nós temos um momento presente que oferece muitas oportunidades de negócios. Quer dizer, as nossas cidades e fronteiras estão crescendo, desenvolvendo. Logo atrás, empresários não só do âmbito local, novos empresários, como empresários de outras cidades, de outras regiões. Como é que é enfrentar também mais esse desafio de uma concorrência cada vez maior no seu ramo de supermercados? Essa é a parte mais difícil do mercado quando chega essas assim, porque você tem que ter, como é que diz, acabou com o jogo de cintura, né? Saber relevar, saber como tu faz essa compra, ter preço, né? Fazer promoções no atendimento, né? Na qualidade das coisas que você faz, que conhece o que você faz, que acredita o que gosta, o que você faz, o que você fabrica, né? Como é que, né? O atendimento no mercado, né? Que hoje em dia está difícil isso, viu? Não se arruma tanto mais pessoas assim capacitadas para isso, viu? Por isso que a gente troca muito de funcionário e daí a gente sofre, né? Com isso, até que me ensina, quando um aprende, daí já sai, né? E a concorrência isso que tem que ter para concorrência, né? Tem que ter como é que eu digo, o jeito de trabalhar, de atender, os produtos que você tem, preço, essas coisas tem que ser, né, para concorrer com os outros, porque todo mundo quer fazer as coisas, né, todo mundo quer vender, né, então você tem que ter um diferencial nisso, né, saber já desde a tua tradição, como é que é o negócio, como é que se a pessoa é certa, se é honesta, se faz o que diz, né? Tudo isso tem que mostrar a qualidade, acreditar na pessoa, né? Que ela faz é verdade, que diz, né? Exatamente, a credibilidade, a confiança que é construída ao longo do tempo. Pois é, que nem a gente que faz anos que está dentro aí, né? A gente vê muito essa parte. Trilhem Podcast. Dona Iris, nós temos como o nome do estabelecimento comercial Supermercado São José, mas as pessoas também, comprei lá no Valiati. E eu penso que são dois nomes fortes, né? Tanto Supermercado São José como Valiati. Para vocês não tem problema nenhum. Essa, digamos, confusão boa que as pessoas fazem muitas vezes. Vou lá no Valiati, vou lá no São José. Não, isso acho que não, porque quando a gente começou aqui em 72, que ficamos só eu e meu marido, a gente era Casa São José. Depois foi o Comércio São José. Daí, quando a gente ficou maior, né, daí a gente botou o Supermercado São José. Mas a tradição vem desde o começo. Daí foi a Fazenda São José, Frigorífico São José. Só a Escola da Tia Jo que ficou fora do São José, né? Senão ficou tudo São José. Era uma tradição que meu marido deixou e a gente não quis trocar. Mas não tem diferença. Para nós não perde nada isso. De São José ao Valiati, para nós... Trilhem Podcast. É diferente. Bem, nós falamos bastante já sobre a atividade supermercadista, o Supermercado São José, que começou lá atrás, há 67 anos, com uma serraria, e depois o supermercado se consolidou. Nós temos aí também momentos que foram narrados pela dona Iris, de altos e baixos, positivos, negativos, com a variação cambial, com uma série de outras circunstâncias vividas pela economia, pela nossa região de fronteira. Mas eu quero entrar
entrar num outro assunto, dona Iris, que diz respeito especialmente à senhora, a sua pessoa. A senhora falava que chegaram aqui a 67 anos, então a senhora é uma pessoa bem vivida e que continua na atividade. Um dos diferenciais que a gente observa é a presença da dona Iris no supermercado, quando não num caixa registrador, logo na entrada. Nós observamos a dona Iris na panificadora, lá na padaria, lá no açougue, circulando pelo supermercado. E quando a senhora fala dessa atividade do supermercado, a gente percebe que a senhora fala com um brilho no olho, né, com muito amor, com muita paixão. É isso que lhe move a levantar cedo, porque a gente sabe que a senhora, pelo menos há bem pouco tempo, e não sei se ainda tem essa prática, levanta cedo, de madrugada, e vai pro supermercado. Além desse amor que a senhora tem pela atividade, pelo trabalho, de onde vem tanta energia assim, dona Iris? Mas é o amor que a gente tem pelas coisas. Eu me criei lá dentro, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer. Não sei viver sem aquilo. Por exemplo, no domingo que eu fico em casa, sabe? Parece que eu tenho um negócio que eu tenho que sair, tenho que trabalhar, que tenho que ir no mercado, que tenho coisa para fazer. Eu me acostumei desde o começo, né? Praticamente no começo eu era sozinha, né? Que eu tocava quase tudo, né? As crianças estavam no colégio, tudo, e eu me acostumei com aquilo, no ritmo que eu faço. Eu nem noto o que estou fazendo, sabe? Que eu começo de madrugada, vou direto, vou a casa só, a primeira que chega, a última que sai, e eu não me sinto cansada. A única coisa que me prejudicou um pouco esse tempo foi a saúde, né? Que tive que fazer prótese do joelho, que eu caí, quebrei a coluna. Mas isso não está me impedindo de eu trabalhar, porque eu gosto do serviço, eu me sinto bem lá dentro. Eu amo aquilo lá, encontrar as pessoas, os conhecidos, conversar. É uma coisa que faz parte da minha vida, eu me acostumei assim. Nossa, que nem agora que voltou o movimento da Argentina, tem pessoas que eram minha cliente 50 anos atrás, chegam aqui, não, vamos ver se a dona Iris está aí, né, e conversam, nossa, chegam a chorar, me abraçam, viu? Não acredito que você está indo aqui trabalhando. Mas prova que o trabalho não mata ninguém também. Mas há uma insistência, muitas vezes um apelo dos familiares, filhos, netos, para a senhora diminuir o ritmo, né, descansar um pouco mais, trabalhar menos, mas a senhora não dá muito ouvido para isso, ao que parece. Todos os dias me diz isso, todo dia, sabe, não, que venha mais tarde, vai dormir de tarde, descansa, mas eu não sinto necessidade. Se eu sentir necessidade, se eu sinto necessidade, eu vou, mas eu não sinto necessidade, eu me acostumei assim, não sei. O seu bem-estar é estar no trabalho. Imagina, eu me criei lá dentro, né? É mais que fosse a minha casa, né? Porque é minha casa, né? Porque eu não me sinto bem lá dentro. Eu gosto das pessoas, imagina. Mas às vezes vêm as pessoas me cumprimentar, jovens, coisa. Eu fico até chateada, né? Me conhecem, me abraçam, eu às vezes fico pensando quem que é, mas será? Penso assim, mas será que todo mundo me conhece assim? Né? Fico até assim admirada, né? Não passa uma pessoa, senão, oi, dona Iris, tudo bem, tu tá aí, não sei o quê. Isso que me faz viver. Trilhem Podcast. Dona Iris, mas tem uma outra situação que a gente não pode deixar de mencionar aqui no nosso podcast em Trilhem, eu repito, numa iniciativa do Sistema Fronteira de Comunicação, emissoras de rádio, plataformas digitais, e também da Ascoagrim, Associação Comercial e Empresarial. E é o talento que a dona Iris tem. Nós falamos aqui da dona Iris Maria Valiati, como mãe, como avó, como bisavó, como empresária, como trabalhadora, mas há um outro detalhe que a gente tem que ressaltar. Se fala muito de um setor em especial dentro do supermercado, que é a panificadora, que é a padaria, com receitas, com bolos, com doces salgados deliciosos. E aí a gente sabe que tem muito da sua mão, da sua culinária. Esse aprendizado que a senhora traduziu no bom gosto das pessoas, ele veio ao natural ou vem de receitas lá de trás, dos seus antepassados, talvez da mãe, da avó, da bisavó sua? Da mãe e da avó não, porque já eram gente da colônia, sabe? Não, mas tem certas coisas que a gente tem ainda deles. Por exemplo, umas coisas que eu faço lá ainda, por exemplo, o grosso, né, que dizem, né? Isso ainda eu aprendi com a minha mãe e com a minha avó a fazer, né?
Mas foi só no dia a dia, na aprendizagem do dia de passar, de ver receita, de tentar, de eu fazer. Eu chegava e ia num lugar, às vezes via uma coisa, um bolo feito, um negócio, eu me servia, eu conversava, eu via como é que era, eu chegava e fazia. Que as receitas quase que eu tenho são poucas que são que eu peguei, sabe? São coisas que a gente no dia a dia de fazendo as coisas eu fui fazendo. Por exemplo, as sobremesas, é difícil aquela que eu peguei a receita. Eu faço, acho que quase uns 70 tipos de receitas de sobremesas, né? Fui aprendendo assim, fui vendo feita, fui olhando, comia, eu fazia e inventava as coisas. É um dom que a senhora tem, então, de fazer pratos, de trabalhar com a culinária para quem tem bom gosto, para quem tem paladar apurado. A senhora tem isso catalogado, essas receitas, num caderno, num livro? Já pensou, talvez, se já não tenha feito, um livro, Receitas da Dona Iris, ou é algo bem particular que a senhora não abre muito para as pessoas? Não, até minha filha levou quase todas as receitas que eu tinha, né, que ela disse que ela vai fazer um livro, essa que está em Curitiba, José, né? Não, mas por enquanto ela disse que ela está escrevendo e fazendo, ela quer fazer assim, com fotos do boas coisas assim, ela levou, sabe, para fazer. Ela disse que ela não queria que eu deixasse um legado, né, que ela ia fazer um livro para mim. Mas por enquanto não fez, não está pronto, disse que ela está fazendo, né, essa que é a arquiteta lá. Vamos ver, mas eu penso em fazer muita coisa ainda. E vai fazer. A senhora passa esse conhecimento para as colaboradoras do supermercado atualmente, para que elas continuem fazendo e aprimorando eventualmente essas receitas? Eu passo. As receitas não. Eu vou fazendo, dizendo e vou fazendo. Agora, por escrito, eu não passo nada. E se eu fizer, por exemplo, 70 sobremesas, eu não pego a receita de nenhuma. Se eu faço 40, 50 bolos, eu não pego a receita de nenhuma. Eu faço tudo já na cabeça, eu já sei tudo fazer. Está tudo vivo na memória, arquivado, mas na hora que a senhora precisa fazer, a senhora assim, lembra com facilidade. Às vezes eles estão fazendo e vão fazer, vão montar, eu já digo, não é bem assim, né? Tem que fazer assim, vocês estão fazendo, né? Desde uma quantia que eu boto dentro, desde o jeito de mexer, por exemplo, tem um creme que eu faço, que se eu boto na máquina, ele perde o sabor, não dá para fazer, tem que ser tudo na mão. Um creme que eu faço, ele muda o sabor. Tem que saber todas essas coisas também, né? São quantos pratos, são quantas receitas aproximadamente, Dona Iris, tanto de pratos doces como salgados? Mas olha, eu nem sei te dizer, porque sobremesa, se fosse de fazer todas, que eu não faço muita coisa, porque o pessoal não é muito, mas eu acho que passa de 100 de sobremesas. Bolo eu até perdi a conta, nem sei te dizer quanto, mas eu aí lá no balcão eu faço 50 tipos de bolo diferente do outro. Agora assim, na venda, no dia assim, sabe? Eu nunca pensei em escrever assim e dizer quantia, mas eu vou fazendo, a gente não presta atenção, não vai contando, né? Mas passa de 50, eu acho, tipos de bolo. A senhora leva em conta as estações do ano que nós vivemos para preparar alguns pratos em maior quantidade? Por exemplo, agora nós estamos saindo do outono e ingressando no inverno. A senhora foca, dá uma tendência maior para pratos voltados para a gastronomia, para a comida e até eventualmente a bebida para o inverno? Tem sobremesa que não vende no verão. Agora já estou fazendo outros tipos que se vende mais no inverno. Uma coisa mais, como é que dizer, minha mãe de substância, né? Que diz que é uma coisa mais maciça, uma coisa mais enxuta, sabe? E no verão, se é uma coisa mais líquida, mais leve, um negócio assim, tem diferença. Certo. E quando a senhora está lá no açougue, por exemplo, o que a senhora orienta lá, o que a senhora observa aos colaboradores para que o consumidor, o cliente, sempre tenha um bom produto e um bom atendimento? Aí a gente vai e conversa, mostra o produto, né? Por exemplo, em 34 anos atrás, eu era açougueira, comecei o açougue, eu que tocava o açougue. Eu desdobrava o boi, tirava da câmara fria, tudo, eu atendia sozinha. E no fim da semana, eu tinha 2 motoristas de caminhão que eram açougueira, sexta e sábado eles me ajudavam, senão eu tocava sozinha o açougue. Fiquei tempo tocando o açougue, sozinha.
E daí eu fico explicando, essa parte é assim, essa parte é assim, você vai escolhendo, já oriento, né? Eu acho que se tu faz assim seria melhor, né? Vou incentivando as pessoas, né? Ou você vão fazer um prato, eu já vou ensinar, eu ensino, não tenho esse negócio de que fica só para mim, eu ensino, quantas coisas que eu vi lá, as pessoas vêm me pedir como é que é, eu ensino, eu digo, não é que quero ficar só para mim, não tem esse negócio. Certo. Dona Iris, nós tivemos 2 momentos. A senhora, deixa eu transparecer que todo o seu conhecimento vem de muita prática, de muita vivência. Contudo, hoje nós vivemos um momento tecnológico, com equipamentos, com facilidades de acesso para serviços, produtos, agora ainda mais com a IA, inteligência artificial. Que comparativo a senhora faz, o que a senhora pode dizer e como a senhora vê aquilo que se aprendia no passado com o aprendizado dos dias atuais, aliados a essa tecnologia que, na medida que ela oferece muita coisa boa, tem algumas situações também que não são tão favoráveis, ela é um tanto perversa, né? Como, com toda a sua vivência e experiência, como os mais novos principalmente devem conciliar isso, na sua opinião? E eu acho que esses anos, quando a gente falava, fazia uma coisa, era certo, era sincero, e falava uma coisa. Hoje em dia é tudo meio duvidoso, né? Você fala as coisas, eles não levam muito a sério, né? Parece que sou meio liviano, né? Não é uma coisa que você... Uma vez a gente confiava, hoje você diz as coisas, mas você fala confiando e desconfiando, né? Eles não assumem uma coisa séria, uma coisa de verdade. Por isso que eu acho que as coisas hoje em dia são assim. São mais de uma livianos, né? Não sei como é que a gente diz, né? Mas acho que é isso aí. A senhora acha que tá isso é fruto, agora. Em partes, da tecnologia que oferece as coisas com muita facilidade? Muita facilidade, o pessoal é muito fácil, não leva a sério, faz de qualquer jeito, né? Uma vez você tinha que começar fazendo no começo e no fim tudo direitinho, agora não. Agora é mais fácil, vem as coisas, vão fazendo, vão montando, né? Não é fazer aquela coisa com amor, com vontade, sabe? É mais assim, meio superficial. Exatamente. Bem, nós vamos arrematar o nosso podcast de hoje, tendo como convidada a dona Iris Maria Valiati, uma gaúcha da cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul, que veio para cá com a sua família há 67 anos atrás e que continua aqui com toda a sua capacidade produtiva, com toda a sua experiência, com a sua família, levando adiante os negócios e contribuindo muito para o desenvolvimento dos nossos municípios, das nossas cidades. E quando a gente fala isso, a gente fala no que ela pode transmite de experiência de vida no trabalho, nos seus ensinamentos e até pela própria geração de emprego que o grupo econômico oferece para pessoas, não só do Brasil, mas do vizinho país. Sim. Dona Iris, então, nos deixe algumas palavras motivadoras para entusiasmar, para motivar mais as pessoas, principalmente essa geração nova que por vezes se sente insegura, sem saber que caminho, que rumo tomar, em que pese todas essas possibilidades que nós temos de formação universitária ou não, tecnológica, mas a gente percebe algumas pessoas, alguns jovens ainda um tanto desorientados. O que a senhora pode dizer com toda a sua experiência de vida, de trabalho para esses jovens que estão agora tentando ou ingressando no mercado de trabalho para formar a sua vida? Eu acho que um pouco disso também é falta de oportunidade que eles têm de aprender de coisa, né? É falta de oportunidade, às vezes não tem quem faz, quem ensina. E às vezes eu acho que um pouco de vontade, um pouco de falta de amor nas coisas, né? Paciência, ou alguém que talvez que ensine, que dirige, né? Até o jeito de falar, o jeito de ensinar, que se falar com amor, se falar com brutalidade, né? A pessoa se revolta, não vou fazer isso, tá enchendo o saco, né? Que eles falam assim, né? Tem que ter um jeito todo especial de cativar para a pessoa, ensinar e ter paciência, né? Se não dá uma vez, ensinar outra, né? E falando essas coisas, eu acho. E depois outra coisa que eu falo, que não vou falar, que aqui eu acho que é muita falta de Deus nas pessoas. Eu vejo muito isso, lidar com jovens, você fala tudo que é coisa de jovens, eles falam de tudo. Agora eles falar de Deus, ninguém fala, ninguém diz.
Eu acho que muita falta de Deus nas pessoas. Eu vejo isso. Eu fico triste às vezes por causa disso. A gente vai falar de uma religião de Deus, eles mudam o assunto. Muito bem. Falta na receita da vida, então dá para entender na sua fala que falta um pouquinho desses ingredientes na vida de cada um de nós, sim, principalmente do jovem. Mais dedicação, amor, perseverança e, acima de tudo, Deus. Mais fé, mais esperança, confiar no nosso Criador. Que a única coisa que a gente tem que ter na vida é isso aí. Muito bem, dona Iris, nosso muito obrigado de coração. Eu que agradeço, pela sua participação aqui no nosso podcast Trilha. Não, foi ótimo, excelente. Esse é um conteúdo realmente muito importante. Certo. É uma verdadeira aula que a senhora nos dá aqui de vida, seja ela familiar, pessoal, de vida empresarial, enfim, em vários setores. E somos gratos por isso. O Sistema Fronteira de Comunicação e a Associação Comercial Empresarial ASCO Agrim agradece de coração, lhe deseja saúde e muito sucesso. Graças a Deus, eu que agradeço a oportunidade, né? A gente meia coisa, mas estou aqui, né? Que vai de quanto que Deus quiser. Tudo ótimo, dona Iris. Nós vamos ficando por aqui com o episódio de hoje do Trilling, o podcast do Sistema Fronteira de Comunicação e da ASCO Agrim, Associação Comercial Empresarial. Nós voltamos a qualquer momento com uma nova edição. Trilhem Podcast, uma iniciativa da ASCO Agrim e da Rádio Fronteira.